Olá, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Sandra Ramires e vim aqui pintar com vocês hoje essa linda princesinha, tá? Primeiramente, vamos louvar, exaltar e engrandecer o nome desse Deus maravilhoso que está aqui conosco nessa hora, né? E vamos pedir que Ele venha nos sustentar, nos dar sabedoria, abençoar o nosso trabalho e ser conosco nessa videoaula, meninas. Deixo aqui o meu carinho para todas vocês que estão me acompanhando aqui no YouTube, ok? Olha, meninas, essa princesinha, eu peguei o risco dela lá no Pinterest, certo? Ela é muito fofinha, muito linda. E eu fiz uma adaptação aqui com uma rosa aqui do lado dela, que vai ficar muito, muito bonita. E vou fazer também a sainha dela junto com vocês. Então, vamos começar aqui pintando a princesinha. Na próxima aula, nós vamos pintar a rosa e depois fazer a sainha, certo? Vou deixar esse risco aqui lá no meu grupo, tá? Bonequinhas da Sandra. Vou deixar no Face e o número do meu telefone também na descrição desse vídeo aqui, para você que não conseguir pegar o risco, pode me chamar no Zap que eu te passo com todo carinho, tá bom? Então, vamos lá, né, meninas? Pintar essa princesinha. Eu vou fazer a pele dessa princesinha com a cor palha, vou contornar com marrom diluído, ó, marrom diluído, e fazer a bochechinha dela com rosa, tá? Vou deixar todas as cores também na descrição desse vídeo aqui, certo? Eu uso para fazer as minhas pinturas esse pincel aqui, ó, Condor. A referência dele é 484, eu tenho vários números. Esse aqui ele não tá lixado nem aparado porque eu não estou precisando ainda deles, que eu ainda estou usando os que eu tenho aqui no meu uso diário, certo? Então, deixa eu dar um zoom aqui. Para fazer essa princesinha, então, meninas, eu vou pegar aqui a minha cor palha. Essa cor palha aqui nada é mais do que amarelo pele misturado com branco, tá? Aí você vai fazendo a cor que você deseja. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adiantar o nosso vídeo. Eu vou preencher todinho o rostinho dela com essa cor palha. Todinho o rostinho dela eu vou preencher com a cor palha, tá? Adiantar um pouquinho aqui o nosso vídeo, para ele não ficar muito longo. Olha, vou preencher, colocar a tinta no meu pincel, encostando aqui no risco e vou puxando, tá? Puxa bem, boleia bem o pincel, esfrega bem, para a sua tinta entrar bem na trama do tecido, tá bom? Então, eu vou pintar todinho aqui, só não vou pintar os olhos e a boquinha, tá? O restante todinho aqui eu vou pintar. E aqui embaixo do pescocinho dela também, mas aqui eu vou fazer com vocês, mostrando já. Quando eu chegar aqui eu vou mostrar essa parte. Então, aqui o rostinho dela todinho eu vou vir com a cor palha. Se você não tem cor palha, você pode usar amarelo pele. Se você tem amarelo pele, você pode misturar ele com branco, fazer misturinha que vai ficar esse tonzinho lindo aqui. É que eu gosto de pintar as minhas princesinhas, tá bom? Então, eu vou preencher aqui todinho o rostinho dela e volto com vocês já já. Preenchi, meninas, aqui todinho o rostinho dela. Agora, eu já venho aqui nessa parte aqui embaixo do pescocinho dela, tá? Somente essa parte aqui embaixo do pescocinho dela, porque eu vou precisar fazer o acabamento aqui da sombra de debaixo aqui do pescocinho, tá? Embaixo dessa área aqui da boquinha dela. Então, eu venho, trago aqui mais um pouquinho com a minha cor palha, bem em cima do meu risco.
Coloco a tinta e vou puxando bem, espalhando bem, tá? Então, essa parte aqui eu deixo assim. Nós vamos preencher toda aqui, certo? Mas aqui eu ainda vou deixar assim, porque eu vou terminar o rostinho. Depois eu volto com vocês para terminar a parte lá de baixo. Agora, eu gosto de fazer assim. Eu pego aqui o meu, na cor rosa. O rosinha que você tiver aí na sua casa, esse aqui pode ser rosa chá, um rosinha mais escurinho. Vem aqui, ó, nessa área aqui, pouca tinta, tá? Coloquei um pouquinho de tinta e tô espalhando, olha. Mão leve, tirei um pouquinho ainda do excesso, que tinha muita tinta, e vou espalhar. Puxo bem. Limpo o meu pincel, tiro um pouquinho mais do excesso da tinta e espalho. Olha. Se você vê que ficou muito forte, não gostei, ficou muito forte. Você vem, pega a cor que você usou na pele e vem, olha, passando por cima. Dando uma leveza nessa cor, tá? Traz um pouquinho aqui em cima, pode puxar um pouquinho. Agora eu pego um pouquinho mais da cor rosa, vem aqui, ó. Nessa outra parte aqui do rostinho dela. E vou puxando. Coloca a tinta, vai boleando o pincel e vai puxando. Pouquinha tinta que você vai ter o resultado que você quer, tá? Precisou de mais tinta, vai lá, pega um pouquinho mais de tinta, uma sujeirinha, limpa o pincel. Peguei um pouquinho da cor da pele, do palha, e vou puxando. Espalhando, desse jeitinho. Esse lado aqui ficou mais forte, certo? Então, eu vou limpar o meu pincel, lavei o meu pincel, sequei bem, peguei um pouquinho da cor palha e venho retocando aqui para diminuir um pouquinho o rosa. Depois que secar, vai ficar bacana. Tá bom? Então, ficou assim. Pode puxar bem para tirar bem a marcação, tá? Mão leve, bastante carinho com a sua princesinha, que ela vai ficar linda. Então, a parte do rosa não vou mais usar. Fechei a minha tinta. Venho com a cor marrom, com marrom diluído. Pode ser marrom café, marrom diluído, castanho claro. Vou pegar aqui um pincelzinho menor, mais fininho, mais lixado, na verdade. E vou vir aqui, ó, com o meu marronzinho diluído, pouquinha tinta, olha, coloquei a tinta, puxei, coloquei a tinta em cima do risco, limpei o meu pincel, agora eu vou puxar essa tinta. Mãozinha bem leve, tá? E vem trazendo, puxando pra cima do rostinho dela. Aqui, ó. Vem puxando, tirando a marcação e trazendo a tinta. Certo? Pego um pouquinho mais de tinta. Peguei muito. Quero bem pouquinho. Vem aqui, ó. Encostando na linha. Limpei o meu pincel e vou puxar. Pouquinho mais de tinta e aqui do outro lado, olha. Encostei, limpei o meu pincel e vou puxar. Certo? Aqui, essa parte aqui,
a sombra é por baixo. Então, aqui eu precisava fazer aqui a cor embaixo aqui do pescocinho dela, porque essa sombrinha que nós usamos lá em cima, agora ela entra aqui, olha, em cima desse risquinho, embaixo desse risquinho, perdão, desse jeitinho, e vou puxar aqui. Puxando uma sujeirinha, olha, vou puxando, trazendo para baixo, tá? Então, aqui eu limpei o meu pincel, vou pegar de novo aqui a cor palha, aqui embaixo, aqui, ó, lado contrário, eu vou clarear um pouquinho, que eu achei que ficou muito escuro. Coloquei um pouquinho e vou puxar, certo? Aqui a parte de cima, embaixo aqui do pescocinho dela, ainda quero um pouquinho mais escuro. Então, eu coloco um pouquinho mais de tinta, limpei o meu pincel e vou puxar. Desse jeitinho aqui, olha. Vou puxando, trazendo. Se vê que tá ficando muito forte, limpa o pincel. Tira o excesso de tinta que tá no seu pincel, certo? Pego um pouquinho mais aqui da cor palha e venho aqui, ó, acertando. Aqui em cima aqui do queixinho dela, coloco um pouquinho mais e venho acertando. Ficou desse jeitinho, beleza? Eu preciso de um pincel bem aparadinho. Ele não está aqui. Meu pincel bem aparadinho. Achei um aqui. Com a cor que você está fazendo a sombra, que no caso eu estou usando marrom diluído, pego aqui um pouquinho do marrom diluído, venho aqui, ó, em cima aqui do olhinho dela, nesse risquinho, olha, faço o risquinho, a sombra aqui de cima do olhinho dela e puxo um pouquinho. Olha, vai e vem com o pincel. Puxei. O outro lado, a mesma coisa, bem pouquinho, tinta de um lado só do pincel. Venho aqui, olha, deixa eu virar um pouquinho mais, para ver se fica como que fica melhor para você ver em casa. Olha aqui. Encostei, vou levando, certo? E vou puxando. Limpei o meu pincel, tirei o excesso e vou puxar. Vai e vem. Olha, esse lado aqui ainda ficou um pouquinho mais forte. Ficou um pouquinho mais forte, eu pego um pouquinho mais de tinta e venho e acerto. Muita calma, que dá certo, tá? Aqui, ó. Agora eu vou puxar. Vai e vem com a mão. E ficou desse jeitinho, beleza? Puxar um pouquinho mais aqui. E ficou desse jeitinho. Aqui embaixo da boquinha dela, a mesma coisa. Pego um pouquinho de tinta, venho aqui, ó, embaixo da boquinha dela, coloco um pouquinho e vou fazer aqui a sombra de debaixo da boquinha dela, certo? Limpei o meu pincel e vou puxar. O sorriso dela fica bem marcado. Olha, tá? Limpei o meu pincel. E agora, eu vou fazer um lado do olhinho, depois eu venho fazendo o outro lado junto com vocês.
Olha, meninas, fiz um lado do olho. Olha que bonito. Fazer outro aqui com vocês, tá? Eu usei branco, preto e azul cobalto. Você pode usar o azul que você tiver na sua casa, tá bom? Então, aqui, ó, com o meu pincel que eu adaptei, que eu cortei, deixei ele bem fininho. Eu pego aqui a cor branca, venho aqui nessa areazinha. Se você não tem esse pincel aqui, você pode fazer com o pincel filete, tá? Que tá certo também. Esse aqui fica um filete assim um pouquinho mais grosso. Eu fui cortando ele, lixando ele, até ele ficar assim dessa maneira que eu gostei para trabalhar. Cada um tem um tipo de material, né, meninas? Então por isso que eu falo assim, tá? Porque não é todo mundo que usa esses mesmos pincéis, né? Então você pode adaptar aí na sua casa o pincel que você tem e esse pincel vai ficar bom para você trabalhar, tá bom? Então aqui, ó, coloquei o branco nessa área. Procura tirar o seu risco bem forte para não sumir, tá? Para você ficar com um risco bem bacana. Vou acertar só aqui um pouquinho com o branco ainda. Aqui tá chovendo bastante, menina. Já tem uma semana que tá chovendo muito. Já tem bastante gente desabrigada até. Muito triste, né? Pedir ao Senhor para ter misericórdia desse povo e ajudar, né? Que é muito triste. Então, agora eu venho com o azul cobalto, tá? Com o azul cobalto, eu vou preencher toda essa área aqui. Certinho. Venho, ó, bem em cima do meu risco. E vou preenchendo. Encosto aqui no branco. E vou preenchendo, tá? Certinho em cima do seu risco. E tá caindo chuva, meninas. Olha, bem certinho. Pego tinta e venho acertando bem bacana para ficar o olhinho da minha princesinha, tá? Peguei tinta e venho contornando aqui bem certinho em cima do meu risco. Olha, beleza? Se você ver que ainda não ficou legal, ficou faltando, você pega o seu pincel filete, tá? Pega o seu pincel filete e vai acertando, que ele tem que ficar bem certinho. Aí com o filete você vai arrumando, porque ele tem que ficar bem em cima do risco. A tinta tem que ficar bem em cima do seu risco, tá? Para o olhinho ficar bem certinho. Ó, pega e acerta bem. Agora ficou bem certinho. Vou voltar com aquele meu outro pincelzinho com a cor branca. Eu vou pegar aqui uma esquinha da cor branca, bem pouquinho. Vou vir aqui, ó, puxando da parte de baixo, aqui, ó, da parte de baixo, um pouquinho aqui em cima, tá? Limpei o meu pincel e vou puxar esse branco, só para dar uma luzinha aqui na parte de baixo aqui do olho dela. Então, ficou desse jeito. Uma pequena luz, tá? Bem pouquinho mesmo. Eu tenho esse pincelzinho aqui, que eu gosto de fazer a bolinha do olho dela, certo? Vou pegar aqui o meu preto puro. Esse aqui é o meu preto diluído. Peguei aqui o meu preto puro. Pego o meu pincelzinho, encosto aqui na minha tinta. Olha. E venho aqui e vou centralizar aqui, olha, peguei, vou centralizar e vou colocar o pretinho, certo? Coloquei o pretinho
Agora eu venho com o meu preto diluído e o meu pincel filete e vou acertar. Foi a maneira que eu encontrei de ficar bem certinho, tá, meninas? Aí eu dou uma contornadinha, acerto e fica desse jeitinho o pretinho do olho dela. Agora eu pego o meu pincel filete, o meu preto diluído e vamos terminar aqui. Eu começo sempre aqui com a sobrancelha dela, tá? Peguei o meu pincel filete, o meu preto diluído, vem aqui, ó. Encostei, apertei e vou soltando aqui na parte de final. Quero um pouquinho mais grosso, então vem de novo com a tinta, vai apertando e vai soltando. Fica desse jeitinho, tá? Aqui o olhinho, a mesma coisa. Venho aqui contornar em cima do olhinho dela, olha. Contornando com o preto. E puxando. Apertei e vou puxando. Olha, ficou desse jeitinho, certo? Depois, se você, quando secar, se você vê que faltou, você vem e acerta. Olha, pode acertar com tranquilidade. Mão leve, vai acertando, tá? Limpei um pouquinho meu pincel para tirar o excesso. Vem aqui, ó, entre o azul e o branco. Mão bem leve, faço um contorno. Certo? Agora vamos fazer os cílios dela. Os cílios dela, ele sempre sai aqui em cima do cabelinho. Então, eu vou fazer um pouquinho. Depois, quando o cabelo estiver pronto, eu venho e faço o restante dos cílios dela, que vai em cima do cabelinho dela, ok? Olha, peguei minha tinta, coloquei meu pincel, apertei e puxei, soltei. Peguei a tinta, encostei aqui em cima e puxei. Aperta o pincel e levanta a mão e puxa, certo? Aí aqui eu vou precisar fazer depois, mas é depois mesmo. E aqui embaixo também eu vou precisar fazer, mas aí depois eu vou fazer junto com vocês, tá? Você pega o seu pinta-bolinha, a sua tinta branca, ó, peguei o meu pinta-bolinha, a minha tinta branca, vem aqui e coloco a luzinha. Eu gosto de fazer isso quando tá seco, tá, meninas? Mas tô fazendo aqui com vocês. Então, aqui o olhinho dela está pronto. Tudo que eu fiz desse lado, você vai fazer desse lado e ela vai ficar linda, maravilhosa. Vamos fazer agora a boquinha. Para fazer a boquinha dela, eu vou usar branco, rosa bebê, rosa escuro e um pouquinho de vermelho carmim, ok? Então, vamos lá. Com o meu pincelzinho pequenininho, venho aqui com a cor branca e vou fazer aqui o dentinho dela, olha. Coloco um pouquinho de tinta, puxa. Faz aqui o dentinho dela, certo? Pega aqui meu rosa bebê e vou preencher aqui a boquinha dela. Rosa bebê.
bem certinho, puxa bem a tinta em cima e embaixo. Bem certinho em cima do risco, tá? Um pouquinho mais aqui de rosa bebê, acertando. Belezinha? Agora eu venho com o rosa escuro. Aqui, ó, parte de baixo. E puxo. Limpei um pouquinho meu pincel, só para puxar. Um pouquinho na parte de baixo para cima. Ó, vem aqui em cima do risco. Um pouquinho. Coloquei a tinta e vou puxar. Certo? Aqui na parte de cima. Coloco a tinta. E vou puxar. Acertando aqui. Venho com um pouquinho de vermelho carmim ou um tom mais escuro do que você tá usando. E venho aqui, ó, embaixo aqui do dentinho, aqui embaixo do dentinho no risco, vou dar uma aprofundada com vermelho carmim. Limpei o meu pincel e estou puxando. Certo? Em cima, a mesma coisa. Pouquinha tinta, ó. Só vou contornando e acertando. Limpei o meu pincel e vou dar uma puxadinha nessa tinta. Vou colocar um pouquinho mais aqui, no cantinho da boca dela. Embaixo, na parte de baixo, eu coloquei um pouquinho mais de vermelho, carmim. Puxando. Só acertando. Olha que bonita. Vou colocar um pouquinho mais de vermelho carmim aqui na parte de baixo, meninas. Olha. Acertar aqui, ó. Dá um volume aqui pra boquinha dela. Na parte de baixo, estou colocando um pouquinho de vermelho carmim. Tá? E aqui na parte de cima, também eu vou colocar um pouquinho mais de vermelho carmim. Dá uma puxadinha. Acertar aqui, só com a sujeirinha do pincel. Dou uma puxadinha. Limpei o meu pincel. Peguei o meu branco. E venho aqui, ó. Tem uma sujeirinha aqui no meu pincel. Dou uma luzinha aqui na parte de baixo da boquinha dela. Na parte de baixo e na parte de cima. Dou uma luzinha, tá? Fica desse jeitinho, um brilho. Agora eu vou pegar o meu pincel
filete, a cor que eu fiz o contorno, que é o marrom café. Deixa eu tampar aqui minhas tintas. Marrom café diluído ou marrom diluído, a cor que você tá contornando a sua princesinha. Você pega, eu peguei aqui, ó, meu pincel filete, o meu marronzinho diluído, vou vir aqui, ó, e vou contornar o narizinho dela. Contornar aqui o narizinho dela, contornando, certo? Vou pegar aquele meu pincelzinho bem fininho, bem delicadinho e vou puxar essa tinta. Tirar a marcação e puxar a tinta. Certo? Olha, ficou desse jeitinho. Agora, eu vou completar aqui a pele dela. Com a mesma cor que eu fiz a pele dela todinha, tampando aqui minhas tintas, que é a cor palha. Com essa mesma cor palha, eu vou preencher todinho aqui, ó. Todinha essa parte aqui do corpo dela, tá? Todinha a parte do corpo dela com a cor palha. Colocando tinta e puxando. Vou fazer todinho aqui esse lado, até aqui. Até aqui, ó, com a cor palha, tá? Depois que eu fizer todinho aqui esse bracinho aqui, ó, todinho, preencher ele todinho com essa cor palha, eu venho com vocês fazendo a sombrinha, tá? Contornando com o marronzinho. Então, eu vou fazer certinho aqui, nesses detalhezinhos, certinho, tá? Vou preencher todinho aqui até aqui. Depois que eu preencher todinho, eu volto com vocês, tá bom? Olha, meninas, preenchi todinho aqui, até o bracinho dela, até lá embaixo no bracinho dela. Agora, eu vou pegar aqui a minha cor marronzinha, certo? Ó, um lado só, pouca tinta, tá? E vou fazer o contorno. Vou vir aqui em cima do meu risco e vou contornar aqui o bracinho dela. Limpei o meu pincel e vou puxar essa tinta. Não precisa pôr muita tinta, porque é só um contorno. Tem área que vai ficar um pouquinho mais escura, porque vai destacar um pouquinho mais, mas é só um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, encostei. Vou trazendo aqui a minha tinta, puxei. Limpei o meu pincel e vou puxar essa tinta. Aqui na parte de cima, a mesma coisa. Aqui, ela sai aqui, esse detalhezinho do braço dela. Então, você vem e vai puxando. Tirando o excesso, puxando pro meio do bracinho dela, tá? Do lado da parte de fora, a mesma coisa. Encosto. Coloco um pouquinho de tinta e já vou puxando. Aqui, essa área aqui, na dobra do braço dela, eu gosto de colocar um pouquinho mais, tá?
coloquei tinta e vou puxar. Essa parte aqui, eu puxo um pouquinho mais pro meio, para destacar aqui a dobra do bracinho dela, tá? Então, coloquei, ó, um pouquinho mais de tinta. Puxa bem para tirar a marcação. Vai e vem, ó. Pra cima e pra baixo, mão leve. E aqui vamos terminar, completar essa área aqui. Limpei o meu pincel e venho puxando. Desse jeitinho. Tá? Então, fica desse jeito. Se você achar que ficou muito escuro, você limpa o seu pincel, pega a cor de base que você usou para fazer a pele e vem aqui, ó, põe um pouquinho aqui no meio e puxa, tá? Só se você achar que ficou muito escuro, só tô dando dica, porque eu gosto que aparece mais aqui mesmo, essa parte, tá bom? Acertar aqui e aqui. Então, fica desse jeitinho, olha. Aí você puxa bem e esse lado está pronto. Eu vou terminar agora o outro lado. Tudo que eu fiz desse lado aqui com vocês, eu vou fazer aqui. Vou preencher esse braço todinho com a cor palha, aqui, ó, todinho com a cor palha. E vou contornar com o meu marronzinho, como eu fiz desse lado com vocês. Quando eu terminar aqui, eu volto. Olha só, meninas, já cobri aqui todinho o bracinho dela. Agora eu venho com a cor que eu estou fazendo o contorno, tá? Coloco um pouquinho de tinta e vou puxando a mesma coisa que nós fizemos lá no outro bracinho, certo? Então, eu vou fazer aqui todinho o contorno da minha bonequinha. Quando eu terminar aqui o contorno desse lado, eu volto com vocês, tá? Pra gente começar a fazer a blusinha dela. Então, ó, coloquei a tinta e vou puxando. Puxo bem. Espalho bem a tinta. Aqui a mesma coisa, mão leve, não precisa colocar muita tinta. Coloquei a tinta e vou puxar. Ó, vou puxando. Beleza? Terminar aqui e volto já já. Então, meninas, para fazer a blusinha dela, eu vou usar violeta cobalto com glitter e violeta pura, tá? Sem brilho, sem glitter. Então, o clarinho tem glitter e o escuro não tem. Você pode usar, se você for usar, fazer a blusa dela rosa, como eu fiz a outra, você usa um tonzinho bem clarinho aqui para a parte de baixo, tá? E a parte de cima, você usa um tom mais escuro. Tá bom? Então, eu vou preencher. Quando é facinho assim, meninas, também, olha, que não tem detalhe nenhum. É só a blusinha dela aqui, sem detalhe. Só tem um babadinho ali em cima. A parte de cima é uma tomara que cai, né? Então, eu tô fazendo aqui, ó. Vou preencher ela todinha, a blusinha, parte de baixo, com a cor que você estiver usando. Se for um verde, é um verde bem clarinho aqui embaixo e um verde escuro aqui em cima. Eu estou usando o violeta cobalto com glitter aqui na parte de baixo e a parte de cima eu vou usar somente o violeta, tá? Então, eu vou preencher todinha aqui a parte de baixo. Olha como que já aparece bem o brilho, o glitter. Quando seca fica a coisa mais linda. Aqui nessa tinta, eu misturei somente, abri o meu potinho de tinta e joguei o glitter fino na tinta, tá? Quando seca a tinta, o glitter também seca junto e não sai, tá bom? Então, eu tô fazendo assim agora.
Abri o meu potinho de tinta, coloquei o glitter transparente ou o glitter da cor da tinta e sacode bem, mexe bem e quando secar a tinta, ele vai estar aí, vai secar junto e não sai mesmo. Peguei um pouquinho mais de tinta. Agora eu vou terminar de preencher aqui a blusinha da minha princesinha. Vou preencher ela todinha, tá? Desse jeitinho aqui que eu tô mostrando pra vocês. Colocando a tinta e puxando certinho em cima do risco, tá? Vou preencher ela todinha e volto com vocês, porque senão também o nosso vídeo fica muito longo, tá? E aqui não tem segredo, não tem mistério. É só colocar a tinta, puxar bem, esfrega bem o seu pincel, para a tinta entrar bem na trama do tecido. Olha. E vem puxando, tá bom? Então, eu vou terminar de pintar aqui a parte de baixo todinha. Quando for contornar, eu volto com vocês. Olha, meninas, preenchi todinho com violeta cobalto. Agora, eu venho aqui, eu pego a cor violeta, que é mais forte, certo? E vou contornar as laterais. Olha, vou depositando a tinta. E vou dar uma puxadinha. Coloco a tinta e puxo. Desse jeitinho aqui, ó. Certo? Ela vai ficar um pouquinho mais escura nas laterais. Aqui a mesma coisa. Venho, coloco a tinta, vou contornando, ó. Contornei e agora eu vou puxar essa tinta. Puxando a tinta, certo? Aqui na parte de baixo não precisa, né? Porque aqui vai entrar a saia, fica bem em cima. Só vou acertar aqui essa lateral que eu achei que ficou pouca tinta. Vou colocar um pouquinho mais. E aqui na parte de baixo também. Um pouquinho mais de tinta. Coloquei. Vou dar uma puxadinha. Certo? Então, a parte de baixo está pronta. A parte de cima, eu vou colocar somente violeta, tá? Então, eu vou pegar a minha tinta e vou preencher. Aqui é um cabelo, então, eu venho aqui respeitando aqui o risco do cabelo, ó. Respeitando o cabelinho dela, eu vou fazendo aqui, ó. Puxando essa tinta. Vai colocando a tinta e já vai puxando. A parte de cima eu vou fazer somente com essa cor, tá? E porque ela vai entrar florezinhas, né? Ela entra umas florezinhas miosote aqui na parte de cima. Então, vai ter um destaque aqui com branco. Ela vai ficar bem bonita. Ó. Certinho no risco. Vou puxando a tinta. Precisar descer um pouquinho mais aqui, eu desço. Para fazer um acabamento bonito.
acertando e puxando, certo? Então, aqui essa parte aqui, ó, bem pequenininha, respeitando o risco do cabelo dela. Aqui, ó, aqui é o cabelo, certo? Essa parte é o cabelo. Então, aqui tudinho eu vou preencher, igual como eu fiz aqui, beleza? Olha, meninas, como ficou linda a blusa da nossa princesinha. Depois aqui nós vamos fazer miosotes, tá? Branco. Então, a blusinha está terminada, não, quase terminada. Vamos fazer agora o cabelo. Para fazer o cabelo dessa princesa, eu vou usar palha, siena natural e marrom. Sendo que o meu palha que eu vou usar agora não é o mesmo que eu usei na pele. É um palha mais claro. Na pele eu usei esse aqui, tá? E no cabelo eu faço sempre um tom mais claro, um tom mais escuro. Aqui tem a mesma coisa, amarelo, pele e branco. Sendo que aqui eu coloquei bastante branco, ele ficou bem clarinho. Esse aqui já ficou mais escurinho, tá? Então agora no cabelo eu vou usar esse palha aqui, que não é totalmente branco e não é totalmente palha. São as cores que eu invento para fazer as minhas princesinhas. Olha aqui. Fica bem clarinho, fica uma areia bem clarinho, fica uma cor linda, tá? Para não colocar às vezes diretamente o branco, eu gosto de fazer as minhas misturinhas que dão certo também. Então, vamos lá, começar aqui na parte de cima. Palha, siena natural e marrom. Se precisar, eu uso um pouquinho de terra queimada, tá? Então, vamos lá. Eu não vou fazer esse cabelo todo com vocês, não, tá? Vou fazer um pouquinho. E a parte de baixo, vou fazer aqui a parte de cima toda e aqui algumas partes de baixo, porque só tem muita área que é parecida, né? Como essas aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço e tenho certeza que você vai conseguir fazer, tá? Então, vamos lá pegar aqui o meu pincelzinho, a minha cor. Vamos começar com essa parte aqui, ó, tá? Então, com a cor palha, minha cor palha, eu venho aqui, ó, e vou colocar a cor palha aqui no meio, tá? Bem em cima do risco, bem com a cor palha. Tá vendo que ela é bem clarinha? Fica uma cor linda. Aí você pode fazer suas misturinhas aí em casa, que dá super certo, viu, meninas? Não é porque você não tem uma cor que você vai deixar de pintar, não. Pode substituir que dá super certo. Então, eu coloquei aqui a minha cor palha caseira, que eu misturei amarelo pele com branco, até ficar o tom que eu gosto, ó. Coloquei aqui a cor palha. Venho com o siena natural. Aqui, ó. Aqui na parte de cima, encostei o siena no risco e venho puxando para cima da cor palha. Mão leve. Vem varrendo aqui, ó. Puxando, tá? Vai puxando. Ficou muita tinta? Vai tirando o excesso no paninho, tá? Limpa o seu pincel no paninho, se você precisar, para não ficar muita tinta. Precisar de tinta, pega mais tinta. Olha só, coloquei e vou puxando. Limpei o meu pincel e vou puxar. Mão bem levinha, porque você tem que deixar um pedacinho claro, um pedacinho branco, mais claro aqui no meio, que é a luz do cabelo da sua princesa. Então, vou colocar um pouquinho mais aqui embaixo e vou puxando, varrendo, tá? Vem puxando, vai varrendo e vai levando para cima da outra cor. Ó, fica desse jeitinho. Aqui eu parei. Aqui agora eu venho com o marrom. Com a cor marrom, eu venho aqui, ó. Coloco aqui nesse cantinho e puxo. Marrom,
tá? E vou puxando a mesma coisa. Vou puxando, vou varrendo. Não quero muito aqui na parte de cima, não quero muito escuro. Então, eu só vou trabalhar com esse pouquinho de tinta que eu coloquei. Aqui na parte de baixo, a mesma coisa. Deposito a cor marrom, ó. Venho aqui, pego um pouquinho mais e vou puxando. Vou levando para cima do siena. Eu quero que fique aparecendo o siena, a cor palha e o marrom. Então, eu vou só puxando bem pouquinho, com a mão leve. Aqui já tá bom. Aqui já está como eu quero. Vamos para a segunda parte. Pego a cor palha, venho aqui, ó. Bem aqui no meio, tá? Gente, é assim que eu faço as minhas princesinhas, tá? Da maneira que eu pinto todas as minhas princesas, eu estou pintando aqui com vocês. Cada uma pessoa tem um jeitinho de pintar, e esse aqui é o meu jeito, tá? Eu espero que você acerte aí, que você fique satisfeita. E obrigada por você estar aqui comigo. Deus abençoe você por isso. Não esqueça de dar o seu likezinho, o seu joinha, de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo se você puder, tá? Que o Senhor abençoe grandemente o seu trabalho e as obras de tuas mãos. Olha, coloquei a cor palha mais no meio, certo? Agora eu venho com a cor siena, a mesma coisa, encostando aqui no risco, eu estou enxergando o meu risco, ó. Coloquei o siena e vou puxando. Vou puxando para cima da cor palha, tá? Aqui na parte de cima, a mesma coisa. Venho com siena em cima do meu risco, ó, e vou puxando. Vai trazendo. Limpa o pincel, se tiver muita tinta, com a mão leve, vai puxando. Esfregando bem para misturar as cores. Se ficar marcado, ficou marcado, não gostei. Vem aqui, ó, pega um pouquinho mais a cor palha e leva para cima do siena. Tira a marcação. Mistura bem as cores, ó. E assim vamos trabalhando. Certo? Vou colocar um pouquinho mais de siena aqui na parte de baixo e puxar. Um pouquinho aqui na parte de cima. Limpei o meu pincel e vou puxar. Certo? Limpando aqui o meu pincel. Venho com o marrom. Eu não tô gostando desse pincel, gente. Deixa eu trocar. Vou pegar esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo trabalhar legal com esse aqui. Peguei um outro pincelzinho, a cor marrom. E a mesma coisa, olha. Encostei no risco, a cor marrom. Só que agora eu vou descer com esse marrom em cima do meu risco todo, ó. Tá? Desci com esse marrom em cima do meu risco todo. Limpei o meu pincel e vou dar uma puxadinha.
Ó, misturando as cores. Certo? Olha como que já fica bonito. Aqui na parte de baixo também eu vou colocar um pouquinho de marrom e vou puxar, ó. Aqui eu só vou trabalhar com esse pouquinho. E vou puxando. Beleza? Aqui na parte de cima, um pouquinho aqui, ó. Em cima do risco. E vou puxando. Limpei o meu pincel. Mão leve, tá, gente? Mão levinha. Olha que bonito que fica. Puxar um pouquinho mais aqui, que não está bem em cima do meu risco. Certo? Palha. Aqui, o palha aqui eu vou colocar um pouquinho mais para cima, para a luz ficar em vários pontos, tá? Então, aqui o palha eu vou colocar aqui um pouquinho mais para cima, até aqui. Olha, tá? Aqui eu vou colocar o palha. Agora eu venho com o siena. Respeitando os riscos. Venho aqui, ó, com o siena e vou puxando para cima do palha. Cheguei na parte da cor palha, já limpei o meu pincel ali, dei uma limpadinha no meu pincel e venho puxando. Mão leve, venho puxando, olha. Tá? Peguei um pouquinho do siena, venho aqui na parte de cima, ó, e vou puxar, limpei meu pincel e vou puxar bem pouquinho, porque eu quero que sobressaia essa luz aqui na parte de cima, ó, tá? Venho com o marrom, aqui, ó, em cima do meu risco, marrom, e vou puxando. E aqui em cima só um pouquinho de marrom. Puxando só para as cores intercalar uma com a outra. E vai ficando desse jeitinho, lindo, maravilhoso. Tem quase 1 hora já de vídeo, gente. Aqui, nessa parte aqui, eu vou colocar a luz mais aqui no meio novamente. Que é a cor palha, tá? Coloquei a cor palha. Venho com a cor siena, olha, puxando, limpei o meu pincel e vou puxar. Aqui na parte de baixo a mesma coisa, siena. Limpei o meu pincel. Vou puxar um pouquinho mais esse siena aqui. Aqui eu quero uma luzinha bem fraquinha.
desse jeitinho, tá? E venho com o marrom. Aqui, ó. A parte de cima, marrom. Eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui essa parte, aqui com marrom. Eu já vou, porque eu gosto de ir fazendo, já ir retocando, tá? Onde eu vejo que tá precisar de mais sombra, já vou colocando mais sombra quando eu tô trabalhando. Então, eu coloquei um pouquinho mais de marrom ali naquela parte que eu já tinha feito. Agora eu venho aqui, ó, marrom, até lá embaixo, marrom, e vou puxando. Limpei o meu pincel. E vamos aqui agora para perto da testa dela. Aqui eu vou colocar palha em quase toda aqui, ó. Aqui, encostando aqui no risco, eu venho com a cor palha. Aqui, ó, certinho, encostando. Venho com a cor palha, tá? Desse jeitinho aqui. Puxando bem. Venho com a cor palha. Agora eu venho com siena. Encostando aqui no risco, perto da testa dela. Venho colocando a tinta. Cuidado para não entrar dentro do rostinho dela. Olha, coloquei e vou puxar essa tinta para cima da cor palha. Vou puxando, deixando uma luzinha. Olha. Aqui, novamente, vou colocar o siena, porque para acertar bem em cima do risco, tá? Só acertando mesmo. Peguei um pouquinho mais de siena e venho até aqui embaixo, ó. Até aqui com siena. E vou puxar agora essa tinta, uma sujeirinha. Vou puxar aqui, ó. Certo? Agora eu venho com a cor marrom. Onde eu coloquei o siena, em cima do siena, eu venho com o marrom. Ó, coloquei o marrom, agora eu vou puxar. Mão bem levezinha, deixa a mão bem leve e vai puxando. Acertando e puxando. Desse jeitinho, certo? Aqui, olha, aqui nessa área aqui eu vou colocar um pouquinho mais de marrom. Aqui tá a luz, então aqui eu quero um pouquinho mais de marrom. Eu quero que o marrom sobressaia essa parte aqui. Então, eu venho acertando, colocando mais um pouquinho de marrom. Coloquei um pouquinho de marrom e vou somente puxar. Olha que bonito que tá ficando.
Aqui também eu já venho com marrom, já vou dar uma realçada, tá? Coloco um pouquinho e puxo. Certo? E aqui também. Olha que lindo que tá ficando, meninas. Onde depois você vê que precisa de sombra, você vem com o marrom, tá? E vem puxando pra tirar bem a marcação. Fica feio. Agora vamos fazer essa parte aqui. Aqui eu vou colocar, ó, palha. Nessa parte, nessa área, palha, até aqui no meio. Até aqui. Siena, já colocando aqui embaixo a siena, ó. Vou colocando aqui embaixo e vou puxando. Limpei o meu pincel com a sujeirinha do pincel, já vou levando. Certo? Só puxando um pouquinho mais, acertando. Depois que você fizer, aí você pega um pouquinho mais de marrom e só acerta aqui, para não ficar feio. Vem aqui com o marrom, bem aqui na parte de baixo, ó. Deposita a cor marrom e vai puxando. Limpei o meu pincel e vou puxando. Cabelinho não tem como ser rápido, né, meninas? Me perdoem se ficar muito longo esse vídeo, tá? Mas não tem como fazer o cabelo com vocês correndo, que não tem como. Aqui, ó, palha, bem aqui no meio. Deixa eu pegar aqui um outro pincelzinho, meninas, porque ali é menorzinho. Palha, siena, ó. Ó, já peguei um pincel de cabo amarelo. Eu trabalho com todos os pincéis que eu tenho. Aqui, ó. Siena. Puxando, porque esse aqui ele é bem fininho. E aí precisa, né, ter os maiores de todos os tamanhos, na verdade. Esse aqui é da Castelo. Eu amo também os pincéis da Castelo. É bem difícil de encontrar, mas eu gosto. E agora o marrom. Encosta aqui o marrom perto do rostinho dela. E vem puxando. Limpei o meu pincel. E vou puxando. Já vou acertar aqui, ó. Reforçar aqui o marrom do outro lado. E vem aqui, ó, marrom. E vou puxando pra cima das outras cores. Já vou reforçar aqui também com marrom. De novo, novamente aqui, ó.
acertando. E aqui. Uma sujeirinha. Aqui também eu vou acertar com marrom. Ficou torto. E assim vai saindo o cabelinho da nossa princesinha. Essa parte aqui, esse pedacinho aqui, eu vou colocar um risquinho aqui, ó, de palha. Aí eu venho com o siena. Puxando. Por um pouquinho mais de palha aqui. Puxar. Aqui eu já venho com um pouquinho de marrom. Pra definir logo aqui, ó. Tá? E aqui nessa parte do rostinho dela, eu vou colocar só o marrom. Aqui, ó. Só marrom. Bem certinho em cima do risco. Aqui vai entrar só marrom, tá? Pega um pincel bem fininho, igual esse meu aqui. E vai acertando, puxando. Pra ficar bem bonita. Ela fica linda, essa princesinha. Eu fiquei apaixonada por ela. Essa já é a terceira que eu estou fazendo. Fiz duas, vendi. E agora que eu estou fazendo com vocês. Que Deus abençoe, que vocês consigam vender bastante também. Eu tô vendendo de R$50, tá, meninas? Esses meus panos aqui, quando tem muito detalhe, quando tem rosas, quando tem flores, quando a saia é bem grande, no caso dessa boneca aqui, que é aquela saia que eu vou fazer com vocês ainda, eu tô vendendo de R$50, tá? Não sei se é onde você mora, você consegue, mas eu tenho pano desde 35, é o meu mais em conta, 35, 45, e aí vai do detalhe, tamanho da saia, se é linha de seda, se é linha de algodão, tem tudo isso, tá? Então, aqui, ó, tô colocando só marrom, porque a linha Anne tá bem cara, né, gente? Bem cara mesmo. Tá bem difícil trabalhar com a Anne aqui onde eu moro. A minha sorte foi que eu comprei bastante linha quando eu vim. E aí eu tenho para trabalhar, porque se fosse para comprar aqui, sei não. Aqui tá bem complicado. Então aqui, ó, fechei aqui essa área aqui do cabelinho dela, todo marrom. Vai sobressair mais ainda o rosto dela, e sendo que essa parte aqui tá por baixo, né? Então, ela fica mais escura. Aqui nós vamos fazer essa parte aqui do... Aqui, ó, branco, branco não, palha. Palha aqui. Na verdade é palha aqui todo, só que você vai ter que definir, o risco tá bem visível para definir ele depois, tá? O meu risco aqui eu tô vendo bem, tá aparecendo bem.
Então, aqui é palha nele todo. Aqui, ó. Estou preenchendo essa parte aqui, ó, todinho com palha, tá bom? Aí eu pego a cor. É tantas cores, menina, que eu confundo. Esse aqui é o ocre, né? Pego aqui o ocre e venho aqui, ó. Vou definir aqui esse cabelinho. Ocre, certo? Ocre, não, gente. Siena, me perdoe. Siena natural. Siena. E aqui nas pontas, marrom. Aqui, ó. Falando que eu misturo todas as cores, me perdoem aí. Aqui, ó, marronzinho. Puxando bem. Acertar aqui. Definir bem. Posso colocar um pouquinho mais de tinta assim, puxar e definir o cabelo da princesa. Certo? Aqui eu não gostei. Deixa eu limpar o meu pincel. Vir aqui com um pouquinho de palha. Aqui, ó. Um pouquinho de palha. Clarear. Agora sim, tá? Aqui eu venho com um pouquinho de marrom. E vou aprofundar um pouquinho aqui, marrom. Ó. Acertar aqui. Colocar um pouquinho mais de marrom aqui também. Aqui um pouquinho mais da cor marrom. Puxar. E aqui. Definir bem esse cabelinho. Certo? Agora eu vou fazer com vocês mais essas duas partezinhas e explicar o restante, tá? Passar a tinta para esse lado. Venho aqui com a cor palha. Troquei de pincel novamente. Peguei um pincel maior. Aqui, ó, palha. Nessa parte aqui. Aqui, ó. Palha. Tá? Limpei o meu pincel. Venho com a cor siena. Puxando. Siena. Ainda vou colocar um pouquinho mais de palha aqui, porque não ficou bem em cima do risco. Eu gosto que fica bem em cima do risco. Aí vou puxar, tá? Limpei aqui o meu pincel. Venho com um pouquinho da cor marrom. E vou ainda, ó, passar aqui. Onde já tinha passado. Vou retocar essa parte, certo? E aqui.
retocar não, coloquei um pouquinho aqui da cor marrom e estou puxando, tá? Aqui eu vou colocar palha todo nesse meiozinho aqui, ó, palha, tá? Coloquei palha, venho com siena nele todo aqui. Deixa eu trocar de pincel, tá grande já esse pincel. Pra essa parte aqui, ó, siena, puxando. Venho com siena puxando. Aqui, ó. Venho com siena. Dou uma puxadinha. Certo? Limpei o meu pincel e venho com o marrom. Aqui ainda entra um pouquinho de siena também. Aqui, ó. Aqui entra um pouquinho de siena. Agora eu venho com o marrom. Aqui, ó. Marrom. E vou contornar aqui o rostinho dela. Com marrom. Limpei o meu pincel. E estou puxando a tinta. Aqui faltou. E aqui marrom, olha. Bem em cima do risco. Venho com a cor marrom. Certo? Aqui ainda esqueci uma partezinha aqui embaixo. Retocando aqui, ó, com marrom, porque eu gosto que fica bem em cima do risco, gente. Tá? Então, aqui eu dou uma puxadinha. E aqui tá beleza. Terminar essa parte aqui, depois a gente volta lá para esse pedacinho aqui que eu esqueci. Trocar de pincel novamente. Peguei aqui, ó, a cor palha. Vem aqui com a cor palha. E aqui, vou fazer logo esses dois pedacinhos, tá? Aqui na parte de baixo e aqui no meio, palha. Vou colocar palha aqui também. Ó. Aqui e aqui, palha. Siena. Aqui, ó. Venho com siena. Aqui, em cima do risco. Puxando pra cima. Levando pra cima o siena.
Limpei o meu pincel e estou puxando. Tá? Aqui, siena. Ó, aqui eu tenho um detalhezinho. Então, eu venho com siena aqui e aqui, ó. Siena. E vou puxar. Pegar um pouquinho aqui mais da cor palha, para misturar bem aqui com o siena. Limpei o meu pincel e vou puxar. Olha, saiu um pouquinho aqui da cor siena no corpinho dela. Você vem com uma cor clara, com a cor que você usou. Aqui eu tô usando a palha, a cor palha mesmo, mas depois eu venho e retoco com a cor da pele, tá? Pra não ficar feio. Agora que eu venho com a cor marrom, aqui, ó. Marrom. Marrom. E vou puxando. Limpei o meu pincel. E vou puxando. Certo? Aqui ainda vou consertar, colocar um pouquinho mais da cor marrom, para ficar bem certinho. Aqui eu limpar bem meu pincel, vou puxar para tirar um pouco a marcação. E depois eu ainda retoco, tá, meninas? Eu ainda dou uma retocada. Aqui, ó, marrom. De cima para baixo. Um pouquinho. Limpei o meu pincel. E vou puxando. Limpei o meu pincel novamente. E vou puxando. Peguei um pouquinho de tinta. E vou vir aqui, ó. Em cima do risco, tá? Aqui eu ainda não gostei. Achei que tá torto. Então, eu vou acertar com a cor marrom. Puxando bem a tinta. Aqui também, depois eu vou puxar um pouquinho mais a minha tinta, que eu não gostei. Certo? Essa parte aqui, ó, todinha aqui, eu vou colocar a cor palha só aqui no meio, tá? Aqui, ó, uma corzinha palha aqui no meio. Limpei o meu pincel. E vou colocar um pouquinho da cor palha aqui. Aqui, ó.
Troquei de pincel novamente. Vou vir aqui, ó. Siena. Puxando, tá? Vou depositando a tinta e vou puxando. Colocando siena e puxando. Puxando siena. Aqui eu venho com siena, trabalhando a dobrinha. Limpei o meu pincel, pego um pouquinho e venho aqui, ó. Aí eu dou uma puxadinha. Certo? E agora eu venho com o marrom. Aí já vem desde aqui de cima, ó. Desde aqui, ó, acertando. Se tiver alguma falhinha, você já vai acertando e vai definindo o cabelo da sua princesa. Limpei um pouquinho meu pincel e vou puxar. Aqui eu vou acertar aqui, um pouquinho mais de marrom. E aqui eu vou definir o cabelinho dela. Pegar um pouquinho de siena aqui para puxar, ficou muito clarinho. Pegar um pouquinho de marrom aqui e acertar, definir aqui. Certo, meninas? Aí aqui, se você quer mais escuro, você coloca mais marrom. Se você quer mais amarelinho, você coloca mais siena. E você vai definindo o cabelinho. Tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho mais da cor palha. Puxar um pouquinho mais. Misturar bem. Ó. Beleza? Vou fazer essa parte aqui, ó. Esse pedacinho aqui que eu esqueci. Aqui eu vou colocar
na cor palha, aqui, ó, na parte de cima, tá? Palha. E aqui palha, embaixo do caixinho dela aqui, dessa pontinha enrolada. Coloquei palha, limpei o meu pincel, venho com a cor, vou vir logo com a siena desde aqui. Ó, coloquei o siena, estou puxando. Puxando o siena para cima da cor palha. Limpei o meu pincel. E ainda estou puxando. Tá? Agora aqui eu vou vir com a cor marrom. Aqui, ó. Vou encostar aqui no bracinho dela, marrom. E vou levar até lá em cima. Até aqui. Encontrei o marrom. Não pode sair. Marrom. E aqui eu vou definir com o marrom. Puxar o marrom aqui pra cima do palha e do siena. Colocar um pouquinho de siena ainda aqui. E misturar as cores. Limpei meu pincel, vou pegar um pouquinho mais da cor marrom e trazer um pouquinho mais aqui pra cima do siena. Limpei meu pincel, sempre tirando excesso do pincel, tá? Se precisar, pega mais tinta. Retocar aqui. Já vou acertando, retocando. Depois, quando secar, eu venho aqui, ó, com um pouquinho ainda de palha e dou uma luzinha aqui nessa ponta, tá? Pode ser molhado também, mas eu gosto de depois, quando ela tá seca, eu venho e sempre dou uma retocada. E aí, você já vai definindo por completo o cabelinho dela. Se precisar de sombra mais escuro, você vem depois com o marrom. E define o marrom. Aqui saiu um pouquinho, vou arrumar aqui logo o marrom. Ok? Agora, essa parte aqui, meninas, eu vou explicar para vocês. Nós estamos com 1h e 40 minutos de vídeo. Essa parte aqui, a parte de cima, você coloca palha, depois você coloca, deixa eu mostrar aqui na prática. Olha, aqui palha, essa parte aqui você faz igual como nós fizemos aqui. Aqui palha, aqui depois entra o
siena e aqui embaixo marrom, tá? Aqui embaixo marrom. Todinho ele é assim. Aqui você pode colocar o palha só no meio, trazer a luz só aqui no meio e puxando a luz, aqui o palha, a cor palha, tá? Coloca aqui a cor palha, depois você vem aqui com o siena pra cá, aqui ó, siena daqui pra baixo, depois marrom e um pouquinho de marrom aqui também, tá? Então, eu vou fazer esses 2 pedacinhos e venho mostrando pra vocês como que eu fiz, acho que vai ficar mais fácil. Então, meninas, estou terminando aqui, olha, já terminei o restinho do cabelo, vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Fiz aqui uns miosotes na blusinha da parte de cima da blusa dela, deixei um aqui pra fazer com vocês, tá? O vídeo já tá bem longo, me perdoem, mas foi necessário fazer assim, ok? Então, aqui, ó, eu venho, encostei o meu pincel, girei, fiz uma pétala, certo? Encostei a pontinha do meu pincel na tinta, encostei no tecido, girei, fiz uma voltinha, fiz outra pétala. Encostei o meu pincel na tinta, venho aqui, ó, encosto, faço uma voltinha, ó, e fiz outra pétala. Encostei, venho aqui e faço uma pétalazinha deitada, tá? E assim formei as pétalazinhas da blusa da princesa. Você pode colocar quantas pétalas, quantas florezinhas você quiser. Aí você pega a cor que você quer colocar de miolinho. Vem aqui, ó. No caso aqui eu vou colocar o amarelinho, tá? Coloco o amarelinho bem aqui no meio para fazer o miolinho e faz assim em todas elas, que fica linda, maravilhosa. Eu pego meu pincel filete, meninas, e faço esse acabamentozinho aqui, ó, com filete para fazer a voltinha desses cachinhos, não, dessas pontinhas enroladas, certo? Então, peguei aqui o meu pincel filete, a minha cor marrom, venho aqui, ó, e vou fazer só um acabamentozinho para ficar certinho a voltinha do cachinho dela. Fiz em todas já, tá? Não, aqui eu não fiz ainda. Aqui, ó, venho, encosto com a cor marrom e faço o acabamento. E fica desse jeito. Aqui nessas partes que eu não fiz junto com vocês, mas que eu já fiz aqui nas outras partes que é bem parecida, aonde for cor clara, onde tiver luz, eu passei palha, depois eu vim com siena, depois eu vim com o marrom. O mesmo processo lá de cima. Palha, siena, marrom, puxando por cima, tá? Palha, siena daqui pra lá, depois marrom puxando. A parte de baixo, a mesma coisa. Palha aqui no meio, depois eu vim com siena, puxando pra cima do palha, depois eu vim com o marrom. Onde tá bem escuro, você já sabe que é marrom, tá? Aqui um pouquinho de palha, depois eu vim com siena e marrom. Em todos eles eu fiz assim. Eu vou esperar ela secar um pouquinho. Já fiz aqui, olha, o restante dos cílios dela. Puxei os cílios dela aqui. Completei os cílios, tá? Vou esperar ela secar. Vou terminar de fazer o acabamento do cabelo, onde eu quero mais puxar, por exemplo, aqui, ó. Que eu já vi que aqui tá uma tinta que não puxei bem. Eu vou colocar um pouquinho mais de marrom, vou puxar, vou fazer um retoque no cabelo dela todinho e ela ficou linda, maravilhosa desse jeitinho. A saia dela vai ser lilás, que eu vou fazer junto com vocês, e na próxima aula eu vou vir aqui fazendo com vocês essa florzinha, ok? Essa rosa.
Então, que Deus abençoe sua vida. Qualquer dúvida, vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. É só me chamar. Vou deixar o risco lá no meu grupo, no meu Face. E aí você me chama no Zap também se você quiser o risco, tá bom? Que o Senhor seja contigo. Eu não sei se eu fui bem clara nessa aula, mas eu espero que você tenha entendido. Ela ficou muito linda. Deus abençoe aí sua casa, sua vida, sua família, as suas mãos. E até a próxima aula, meninas. Um beijinho super carinhoso no seu coração. Beijo.